Olá, ser humano incrível! Vem cá, me responde a uma pergunta. Você sabe o que bilionários, de um modo geral, e ainda gênios como Einstein, Steve Jobs, Thomas Edison e Santos Dumont têm em comum? Eu vou dar um tempo para você pensar. Enquanto isso, roda a vinheta, editor. Olha, se você disse que todos eles são exemplos de pessoas bem-sucedidas, você tá certo. Mas se você disse que eles também fracassaram muito até atingir o sucesso? Acertou, miserável. Ué, mas como que pode isso então? Alguém que fracassou tanto ser um exemplo de pessoa bem-sucedida? Afinal de contas, o sucesso não está no extremo oposto do fracasso? Errado! A gente vai mostrar nesse vídeo o porquê de o medo de fracassar ser muito mais perigoso do que o fracasso em si, e ainda como ele pode estar impedindo o seu sucesso. Então fica até o final e já encosta o dedo no like e no botão de se inscrever para não esquecer depois, beleza? O que significa fracassar? Para o dicionário, fracassar é o mesmo que falhar, ou ainda não ter o resultado que se espera. Como sempre, significados de dicionário deixando a desejar. É verdade que assim um sentimento muito negativo na palavra. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E eu não vou querer convencê-lo do contrário. Fracassar não é gostoso, afinal, não sou masoquista e creio que você muito menos seja. Tá bom. No entanto, fracassar não faz de você um fracassado, a menos que você desista. Se você achou que isso não faz sentido, se acalma. O sentido que hoje se dá à palavra fracasso é aquele que a partir de hoje eu quero que você dê a palavra desistir, já que a única forma de se fracassar verdadeiramente é a de se desistir antes de atingir o objetivo final. Quer um exemplo para ilustrar isso? A gente lembraria por um acaso de Thomas Edison se ele tivesse desistido antes das mais de 1.200 tentativas fracassadas até atingir o invento da lâmpada elétrica? Agora, mais próximo dos nossos tempos. Será que se Steve Jobs se considerasse um fracassado, principalmente após ele ser demitido da própria empresa que ele mesmo fundou, a Apple, hoje nós teríamos ou ao menos veríamos os aparelhos que, seja você um fã ou não, revolucionaram o mundo e colocaram a empresa da maçã como uma das mais valiosas do mundo? Não! Foi como disse o próprio Thomas Edison sobre o assunto. Muitos dos fracassos da vida são pessoas que não perceberam o quão perto elas estavam do êxito quando elas desistiram. Como que o fracasso se relaciona com o sucesso? Se a gente considerar o sucesso como o destino final ao qual se pretende chegar, eu diria que os fracassos eles não podem passar de pedras, pregos, desvios ou qualquer tipo de obstáculos no seu caminho. Veja que eu disse que não podem passar, e não que sejam, pois afinal somos nós mesmos que atribuímos o valor aos fatos e acontecimentos de nossas vidas. Claro que para alguns o fracasso simbolizará um acidente fatal, no caso da desistência, enquanto que para outros não passará de, no máximo, um furo no pneu, que atrasará um pouco a viagem e que possivelmente terá de prosseguir por uma rota alternativa. Surprise, motherfucker. Já que aquela está sujeita a novos fracassos. Você percebe que eu estou optando por utilizar metáforas, já que elas nos trazem um poder de visualização muito maior. No entanto, para que fique bem claro, quando eu me referi ao acidente fatal, Todo mundo morreu. eu não quis dizer que você irá morrer, longe disso, mas sim que o máximo que pode acontecer é que você desista, que nem eu disse, situação em que com toda certeza você não vai atingir o sucesso. Então, a partir disso, veja sob outra perspectiva. Quando eu digo que alguns verão o mesmo evento, lembre-se de que o fracasso nunca é uma pessoa, mas sempre um evento.
como um furo no pneu, eu quero dizer que o fracasso para essas pessoas não passa de um obstáculo a ser vencido e assim deve ser. Veja ainda, quando me refiro que possivelmente a pessoa que observa o fracasso como um furo no pneu deve prosseguir por um outro caminho. O que eu quero dizer é que, além de uma etapa aparentemente necessária ao percurso do sucesso, o fracasso ainda nos ensina aquilo que não dá certo e, a partir disso, aprendemos a não repetir mais o mesmo erro. Com certeza, isso faz com que nos aproximemos do sucesso, já que sobram menos caminhos possíveis para atingi-lo. Portanto, mesmo com medo do fracasso, continue. O medo de qualquer coisa ele é inconsciente na maioria das vezes. Não que o medo não seja importante, até mesmo porque ele muito se liga ao nosso cérebro reptiliano, que é a parte do cérebro mais primitiva, ligada a questões de sobrevivência. É mesmo, é? O medo tem como função desincentivar a tomada de decisões arriscadas que fogem da nossa zona de conforto. No entanto, como o ser humano é um ser muito complexo, já que vive em sociedade e precisa do reconhecimento de seus pares, o medo, até então ligado à sobrevivência, lá nos Homens das Cavernas, ele passa hoje a se relacionar intimamente com o ego. Aí é que a desgraça tá feita, porque ainda que de modo inconsciente, a sua mente passa a rechaçar tudo o que pode ser contrário ao seu ego, e isso dá, dentre outros modos, por meio do medo. Tá, e o medo de fracassar, como é que fica nisso tudo aí? Essa é uma pergunta muito subjetiva. Depende de fatores imprevisíveis, mas em geral você deve se fazer 3 perguntas. Primeira, o medo que eu tenho de fracassar, ele se deve a algum risco à minha saúde ligado a esse fracasso? Segunda, existe a possibilidade de que, além de mim, muitas outras pessoas possam se prejudicar? Terceiro, nesse sentido, caso aconteça aquilo que eu temo, quais serão os danos e eles vão ser irreversíveis? Caso você tenha respondido sim para qualquer uma dessas perguntas, talvez o seu medo possa até ser justificado e apenas você vai dizer se pretende ou não enfrentá-lo. Mas, sinceramente, dificilmente o medo do fracasso decorre desses fatores. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na verdade, ele decorre da vergonha de dizer que fracassou, da fraqueza ou ainda de uma questão simples do ego. Pense quantos projetos você não idealizou que hoje poderiam estar incríveis. Aliás, quantas ideias apaixonantes o mundo não deixou de ver, tudo porque o seu medo de fracassar venceu a sua vontade de ter sucesso? Como diz Yuka Chase, as únicas pessoas que nunca fracassam são as que nunca tentam. E como o fracasso pode nos levar ao sucesso? Óbvio que você não deve ser um conformado com o fracasso. A ideia é o extremo oposto. O fracasso deve nos servir de fonte de conhecimento para a gente não repetir o mesmo erro e seguir em frente com mais clareza e sempre a mesma determinação e constância rumo ao sucesso. Como eu gosto de analogia, lá vai mais uma. O fracasso, assim como o xarope, tem um gosto muito amargo, mas tanto um quanto o outro, se forem bem ministrados, podem curar a sua vida. Aliás, quem sabe, indo até mais longe, o sucesso nada mais é do que o fracasso que deu certo? Como diz Soichiro Honda, o sucesso é construído de 99% de fracasso. Então, se você tiver de guardar alguma coisa desse vídeo, eu quero que seja a lição de que somente fracassa quem desiste. Você tem medo de fracassar? Alguma vez esse medo te paralisou? O que teria acontecido na pior das hipóteses em sua vida caso o fracasso ocorresse? Por outro lado, onde você poderia estar hoje caso tivesse continuado quando você desistiu daquilo ali? Enfim, não deixa de se inscrever no canal e deixar seu joinha se você gostou desse vídeo. Ativa o sininho também para ficar atento para os novos vídeos que vão surgir no canal, tá bom? Um forte abraço e Carpe Diem!